mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, as estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for A nossa presença aqui, fruto deste amor, né? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por este amor que Ele tem manifestado por nós. Ninguém aqui é digno de estar aqui, mas é o seu amor, sua graça, sua misericórdia nos coloca aqui. Você tem que ser mais forte que a sua condição. O Deus que está em você é mais forte que a sua condição. Senhor Jesus Cristo, nos curvamos perante o Senhor, chegando até o trono da graça, aonde está ali aquele sacrifício sangrento, que é o motivo de todas as orações intercessórias serem respondidas. E nós estamos aqui orando uns pelos outros, que todos nós desejamos ser melhores. Ajude a cada um, meu irmão, minha irmã, o moço, a moça, os jovenzinhos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que ainda não demonstraram que aceitaram através do batismo nas águas, por imersão em nome de Jesus Cristo. Abençoe as suas almas. Cuida da semente, Senhor. Cuida de cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, nos dê a bênção na reunião. Abençoe seu povo. Abençoe a todos nós. Abençoe as transmissões, a ceia. Pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. O Deus, que está em nós, Cristo, que está em nós, Ele é mais forte do que a nossa condição. Creia assim. E assim nós vamos caminhando, né? Amém? Nós temos uma apresentação, né, da Ana Maria Cassimiro Dias, né? A filhinha da irmã Raquel e o irmão Douglas. Eles querem apresentar hoje na ceia. E então nós vamos fazer nesta hora. Sola para nós, irmã. Vinde, meninos.
Muito bem. Então está aí irmão Douglas, irmã Raquel e a pequena Ana Maria, né? Ai, que bonitinho, hein? Muito bem. Felizes, né? Graças a Deus. Mais uma vida, né? Os pais, quando trazem os filhos, eles estão se comprometendo a ensinar os filhos no caminho do Senhor, né? Estão desejosos disso. Uma alma é confiada, né? Aos pais. Depois que crescem, são batizados, são irmãos em Cristo. Nossos filhos batizados, já nascidos de novo, são nossos irmãos em Cristo, porque Deus não tem neto, só tem filho, né? É uma grande responsabilidade isto. Mas nós vamos colocar em pé para lermos a Bíblia, que está em São Marcos capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que ele os tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe os traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A gente não sabe, né, quantos tinham naquela hora, a fila, e podia ser que tinha um tumulto ali, né? E os discípulos ficaram incomodados, né? Mas Jesus disse: deixai vir a mim, né? Os meninos, as meninas também. Linguajar bíblico é sempre no masculino. Aí o próprio Jesus dá um sermão, né? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então esta é a condição, meu irmão, minha irmã, do cristão. Você nasce de novo, você é um bebê em Cristo. E como é ser como menina, que é pequenininho, sem malícia, sem raiva, sem ódio, sem nada, né? Assim é o cristão, né? Assim é o cristão, não guarda rancor. Às vezes até brigam um com o outro, mas daqui a pouco já está tudo bem de novo, né? Assim tem que ser o cristão. Meninos na malícia, né? Mais maduros na palavra. Tomando em seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Amém? Então está aí pode passar para mim aqui. Olha aí que bonitinha. Parece, hein? Vai misturando, né, mano? O avô tá ali, né? Diácono, o Casimiro, toda a família, né? Uma família cristã, né? Uma família cristã. Levante suas mãos. Senhor Jesus Cristo, aqui está esta pequena vida, Senhor. Ela não está nem entendendo o que está sendo feito, mas ela tem uma alma. E até aqui os seus pais têm vivido esta palavra, esta mensagem, trouxeram ela no lugar certo, para ouvir a coisa certa e receber a bênção, não de uns simples ministros, mas de Jesus Cristo. Porque o teu profeta mesmo disse: minhas mãos são impuras, mas representa as do Senhor. Sê comigo também nesta hora, Senhor, como o Senhor foi com o profeta, que as minhas mãos representem as suas, e que a Ana Maria cresça uma mocinha, uma jovenzinha, uma criança, com saúde, com força, vigor, na casa do Senhor. E se o Senhor não vir, que ela seja uma mocinha cheia do Espírito Santo.
dê saúde física, mental. Também abençoa os pais, que eles tenham dedicação, amor, paciência para conduzi-la no caminho do Senhor. Até aqui o Senhor tem abençoado a eles. Continue abençoando. Em nome de Jesus Cristo que pedimos essas bênçãos. Amém. Registrou aí, irmão? Sentar um pouquinho, irmãos. Deus continue abençoando, né? Essa é a função do pastor, né? Apresentar as crianças, batizar os convertidos, casar os jovens, sepultar os velhos. Então essa é a missão nossa. O pastor é isto, né? Lá do rebanho, pôr comida no coxo, cuidar do aprisco, ir atrás das ovelhas desgarradas, curar, né, as enfermas, trazer de volta as caídas. O profeta conta a história de um pastor que chegou até a quebrar a perna de uma ovelha, né? Alguém falou, mas que pastor rindo quebrou a perna da ovelha? Falou, mas ela não para. Ela não para, né? Tem cuidado da sua ovelha, mas ela não para, né? Mas muitas pessoas dizem, meu pastor é Jesus, né? Então você tem que ir congregar na Congregação Cristã do Brasil. Lá eles creem assim. Claro que o nosso pastor é Jesus, o Espírito Santo. Ele é Espírito. E Ele está na terra, está nas pessoas. Assim como está no membro, está no pastor. Com uma diferença só. O pastor tem um ofício para guiar, liderar, conduzir o rebanho. É só isso. Então, graças a Deus, né? Que Ele tem nos ajudado, nos abençoado. E vão crescendo, né? Está com quantos dias, Raquel? 25, né? Então, estava vendo a netinha lá, está com 20 e pouquinho, 21, né? Parece que estão... E coisa, né? Parece que no tempo nosso, mas já demorava quase uns 3 meses para abrir o olho, né? Agora, tudo espertinho assim, né? Logo já está mandando lá. Que coisa, né? Deus abençoe a igreja que está em óleo. E amanhã estaremos aí em escola dominical. Lençóis Paulista comunicou que houve uma tempestade muito forte lá, né, irmão Rogério? E Agudos também? Não notificou, né? Mas eu creio que Agudos, Agudos está, não está conectado hoje, não? Ontem, ontem, eu faço confusão ainda. Foi ontem, né? Sim, às quartas que Agudos tem culto agora. Então seria óleo e de fato foi uma chuva muito forte. Saí da minha casa, não estava chovendo. Antes de chegar na Rondon, uma tempestade, mas água que caía mesmo de enxurrada, já atravessando a pista. Entrei na Rondon, que cheguei na cidade ali, próximo da entrada principal, antes um pouquinho do posto do guarda, de repente parou a chuva. Como se saísse debaixo de um chuveiro. Quando eu falo parou, parou mesmo, não caiu um pingo d'água no vidro. Depois peguei umas 3, 4 pancadas de chuva, né? Então, mas foi pesada a chuva lá mesmo. Foi pesada. Então, creio que foi isso que atrapalhou. A igreja lá está sem energia elétrica. Mas Deus abençoe os irmãos em Agudos, a Manina, também o irmão João e família. Em Avaré, a Madriane e família. Em Avaré também, uma Valdir, uma Senise. Uma Abigail em Bauru. Irmão João Laerte, família em Bauru. Irmã Cida em Botucatu. Irmão Paulo Manzorai de Botucatu. Irmão João Moreira e irmã Romero em Jaú. Moerto Moreira em Jaú. Irmão Wesley Faber em Ourinhos.
Mandina em Pardinho, irmã Rosa, irmão Clóvis em Pederneiras, irmão Moisés e irmã Terezinha em Piraju, irmã Débora e a irmã Ana Beatriz em São José dos Campos, irmão José Ferreira em São Manuel. Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Então amanhã estaremos em escola em Óleo, ceia em Bauru. Na terça-feira é aquela reunião especial nossa lá em Óleo, né? Na cidade de Óleo. E vão todo mundo para lá, né? Vai ser de manhã, com as crianças, com os jovens, tem batismo, tem uns 4 para batizar, parece que vai ter mais aqui em Ourinhos ainda, né? Que estão desejosos de ser batizados. Então, tem uma turminha boa, né? Para ser batizado, para ser batizada, né? Você não foi ainda, tem que ser, né? Você ama tanto Jesus e não quer batizar? Por quê? Se é Ele que mandou. Pensa bem, não? Muito bem. Então, teremos um almoço. Olha aí, pelo que eu vi, que eu fiquei sabendo, o almoço vai ser bom, Geraldo. Não vou falar nada, porque tem um gosta de uma coisa, um gosta de outra. Mas vai ser bom, hein? Vai ser bom. Aí nós vamos lá para o sítio, né? Pro sítio, vamos brincar, vamos. As crianças vão divertir, os jovens, os velhos mais novos, né? Também. Uns vão cochilar na sombra. Tudo isto é bom, né? E tem tempo para conversar mais. Então, a igreja não tem muito tempo, principalmente hoje é um culto de ceia, né? A gente tem evitado companheirismo depois do culto. Vamos embora para casa, vamos descansar. Então, dia 9, com batismo. Amém? Agora nós vamos colocar em pé para lermos a Bíblia. O irmão Plínio não está presente, foi falado, né? É que eu estou usando a sala lá no fundo agora, e ainda não está instalado o som ainda. Mas ele falou comigo e, inclusive, esteve tomando a ceia lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Foi ele, a esposa, e a neta. Então, tomaram a ceia ali na terça-feira. Ele tinha um compromisso já marcado desta viagem, sendo que a nossa ceia era no segundo sábado. Nós puxamos para o primeiro. Falou, pastor, e agora, hein? Está tudo acertado. Não, irmão, tranquilo, pode ir, né? Pode ir. Mas ele se comportou com a responsabilidade que a função exige. Muito bem, então nós vamos ler no livro de São João agora, 16. Vamos falar um pouquinho na mensagem Um Guia. Se você não tem como ir lá na cidade de Óleo, acerta com alguém uma carona aí, combina. Somente aí as mães, os pais, a família, que às vezes tem uma criança, um jovenzinho, aproveitar essas oportunidades, né? Para estar juntos. São João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Lá já existia essa classe de pessoas. Continua, né? Aqueles que não creem e aqueles que creem. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Sentai-vos. Que Deus abençoe sua palavra. Então, mais uma vez, Deus abençoe todos vocês, né? O profeta diz desta mensagem um guia. Ele diz que ele conta aqui a história de um pai. Ele chama esse pai de pai estonteado. Um pai tonto, né? Abobado. Um pai estonteado. Então não é uma história com I, é com H, é verdadeira. Há 2 anos atrás, no Colorado, ele estava subindo as montanhas. Ele tinha um garotinho com cerca de 6, 7 anos de idade. Ele ia levá-lo na sua primeira caçada de veado. 6, 7 anos, né? Um dos cuidados que os pais têm que ter com os filhos é não ter assim uma iniciação de alguma coisa de maneira precoce. Aquela ânsia, né, de que o filho esteja junto, né? Vai iniciando tudo de maneira precoce. Isso aqui é mais ou menos isso. Garotinho desse, creio que podia esperar um pouco mais, né? Então, ele foi nesta caçada, e eles subiram ao alto da montanha, e o garotinho disse a seu pai: estou ficando cansado. Suba nas minhas costas, disse o pai. Não estamos na altura suficiente ainda. Os veados ficam lá no alto da montanha. E o homem foi subindo. Você sabe, a pressão atmosférica muda, o ar muda, a temperatura. Subindo, até que ele chegou. Ele não sabia. Ele era um homem da cidade. Ele não era um homem do mato. Comece por aí. Deve ter assistido alguma coisa na televisão, lido alguma revista, e achou que podia. Qualquer homem que... Ele era da cidade, ele não sabia a respeito de caçar, ou de onde ir. Qualquer homem que conhece alguma coisa sobre a selva, sabe que os veados não ficam no alto. Eles não sobem lá em cima. As cabras ficam lá em cima, mas os veados não. Eles ficam embaixo, onde possam se alimentar. Eles ficam onde há algo para comer. Então este homem pensou: se eu subir lá em cima nas rochas, em algum lugar lá em cima, eu vou encontrar um grande gamo, um grande veado. Ele tinha visto uma foto em algum pé em cima de uma rocha, viu uma foto na revista. Ele pensou que era ali que eles os encontrariam. Então isso aconteceu. É um fato, foi um fato. Diz o profeta: não dê atenção ao que essas revistas trazem. Puxa, que coisa! Você terá um pesadelo. Que há somente uma coisa a fazer nessa circunstância: é levar
um guia, para que você saiba onde está. Nunca deve sair sem um guia. Aquele pai, como diz o profeta, um pai estonteado, e aí veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que aparece, como nós experimentamos hoje, né? E o homem caçou até a tarde, até que ficou escuro, e ele não pôde encontrar seu caminho de volta. Então os ventos vieram pelo topo das montanhas, e ele se movendo rápido. E diz o profeta: quando você está numa situação dessa, você tem que saber como sobreviver. Se você for apanhado. A outra coisa, saber como sobreviver. Aí o profeta conta algumas experiências dele. Eu já subi em árvores e escorreguei por elas. Subi em árvores e escorreguei por elas. Subindo e descendo assim para continuar vivo. Já tirei neve quando ela estava com cerca de 4 pés, 1,22 m, essa altura, de cada lado. Quebrei um tronco e deixei no chão, e com tanta fome que eu dificilmente poderia suportar aquilo. E quebrava aqueles velhos troncos e colocava fogo neles e os deixava esquentar e derreter a neve. Então, por volta de 1h da manhã, 2 horas, eu puxava os troncos para trás e deitava no chão morno para continuar vivo. Você tem que saber como fazer essas coisas. E aquele homem não sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha ninguém com ele para guiá-lo. Ele não tinha um guia. Até então ele parecia que era guia do filho, né? Ele não tinha o guia, muito menos o filho ficou sem guia. Isso nos leva a refletir muitas coisas. E ele segurou seu próprio filhinho contra o peito, até que ele o sentiu esfriando e morrendo. Aí o profeta disse: descuidado. Pai descuidado. Mães descuidadas. Os filhos sofrem. Se ele apenas tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido para baixo da montanha, não importando o clima que estava fazendo, mas ele esperou até escurecer. Então não pôde ver nada ao seu redor. A pessoa que está numa condição dessa, ela passa por etapas, por momentos. Vai passando. E quando se envia um salva-vida, um helicóptero, alguma coisa, então eles vão, olha, passou mais um dia, a chance diminuiu. Passaram mais tantos dias, a probabilidade de achar vai passando o tempo vai passando. Medite nisso, irmão, irmã. Se você tem seguido um guia errado, ou se você tem saído sem um guia,
e você está metido numa enrascada. Você está perdido. Se você é um cristão, se você é um cristão, se você é batizado, se é batizado, estamos falando primeiramente para os domésticos, os que estão aqui, os que não estão. Estamos falando também para aqueles que não aceitaram ainda Jesus. Se não aceitou Jesus, porque não ouviu a voz ainda. Ou se ouviu a voz, está com o coração endurecido. Não endureça. Ou então estão perdidos ainda. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E o tempo determina. Determina o que, profeta? Parágrafo 27. Este é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que caiam as trevas. Então você descobre que foi deixado sem um guia. O guia. Foi piorando, 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 piorando. Então, quando surge a circunstância, este homem certamente pensou que era um guia. Ele pensou que entendia do Colorado. Ele pensou que entendia do mato. Ele pensou que entendia de caçada. Ele estava bem intencionado, não estava mal intencionado. Quis levar o seu filho para uma experiência. Ele não foi fazer uma coisa ruim, ele foi fazer uma coisa boa, cheio de boas intenções. Mas, irmãos, o cemitério está cheio de gente com boas intenções, que tiveram boas intenções. Não basta ter somente boas intenções, nós temos que medir a realidade, a possibilidade, as consequências. E se acontecer isso? Aí é que está. E com o cristão, diz o profeta, é a mesma coisa. Mas o difícil é a pessoa aceitar que saiu sem um guia. Você foi batizado, você foi batizada, você é um cristão, filho de Deus. E a igreja agora está reunida aqui em Olhos, estou falando por um grupo maior pela internet. Pastor, eu não estou perdido, eu não estou desorientado, eu não estou desorientado. Sim, está. Por que você não está aqui? Você não vai participar da ceia, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros? Por que amanhã você não vai estar na escola dominical? Salvo justificativas, Deus sabe. Nós falamos em agudos ontem. A Bíblia tem que se cumprir, irmãos. A porca lavada volta ao despojadouro, o cachorro volta ao vômito. Aquele que está em pé, ele cai. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ninguém tem estrela na testa. Ninguém está julgando ninguém, que ninguém não é isso, não é aquilo, é cristão, não é cristão, porque se afastou da igreja, porque cometeu um erro, está dentro de um erro. Tudo bem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas o versículo está dividido. O cair é do homem. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Está caído. Cadê aquela moça? Está caída. Está caída, está caída, está caída, está caído. 1 ano, 2 anos, 3 anos, está caído, está... Por enquanto, a Bíblia está cumprindo essa parte. Essa parte está sendo cumprida, está caído. Mas quando depois ele pensa como pródigo, raciocina, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O cair do homem, o levantar é de Deus. Aí cumpre a outra parte. Mas a Bíblia tem que se cumprir, de pé ou caído. Como que pode uma pessoa
ser batizado nessa mensagem, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros. Nós não somos livres de dificuldades e problemas. Depois de um tempo você voltar para uma denominação, depois de ler as mensagens de Mombrana, depois de professar com os próprios lábios, e quando você batiza uma pessoa, você faz perguntas para ela e diz: olha, sob a sua confissão eu vou te batizar, sob esta confissão, e volta para uma denominação, se opõe contra a mensagem, zomba das pessoas que é da mensagem. Eu não posso dizer que não tem mais oportunidade, não tem mais chance, mas está um tiquinho de atravessar a linha da misericórdia. Aí não tem retorno mais. Porque falar contra essa mensagem sem ter conhecimento, Deus te tem por ignorância. Falar contra essa mensagem depois que você tem conhecimento, Deus te tem por blasfemo. Então toma cuidado. A Bíblia tem que se cumprir. Ela está se cumprindo. Então as pessoas, diz o profeta, demoram. Ora, você já viu um homem que esteve perdido? Alguém já teve a experiência de encontrar alguém perdido? Preste bem atenção nesses parágrafos sequentes agora. É a coisa mais lamentável já vista, uma pessoa perdida. Quando um homem se perde, é lamentável. Ele fica selvagem. Ele não sabe o que está fazendo. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Nós apanhamos um homem fora, um rapaz, outra experiência. Ele estava perdido na floresta. E ele foi ensinado, ele era um fazendeiro. Quer dizer, não era tão ignorante em relação ao mato. Mas ele estava no território errado. E ele se perdeu. Será que nós cristãos também não temos um território certo e um território errado? A Bíblia explica, a mensagem explica. Ele se perdeu porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Então, ele se perdeu, voltou. E quando eles os encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um animal selvagem, gritando o mais alto de sua voz. Não é assim? Com muitos que a gente tem conhecimento, que se afasta da mensagem, tornam-se pessoas agressivas, sem misericórdias, zombadores, criticam, perdem respeito por irmãos, pelo pastor, pelos diáconos. Veja só. Seus lábios estavam todos comidos, e ele jogou fora a sua arma e não sabia o que fazer. E quando seu próprio irmão, eles tiveram que apanhá-los e amarrá-lo. Quando encontraram ele. Por quê? Desorientado, virou selvagem, agressivo, estúpido, violento. Precisou ser amarrado. Quando o seu próprio irmão chegou até lá, ele lutou com ele como um animal, recusando a ajuda que estava chegando. Estava tão desorientado, doido. Tem pessoas que sofrem de problemas mentais e eles vão negligenciando os medicamentos. Não vão tomando os medicamentos. E os problemas mentais, eles não acontecem se você deixa de tomar o remédio, você não piora de um dia para o outro, assim.
Não é com uma muleta, né? Se você precisa de andar com a muleta, sai sem a muleta, já cai logo na primeira virada. Mas o remédio mental, a pessoa vai caindo aos pouquinhos, pouquinho. Aí você vai ver, não está tomando remédio. Você está tomando remédio? A pessoa fala, não preciso. Todo mundo é assim. Estou dando a receita por experiência. Está tomando remédio? Eu não preciso. Como não precisa? Você tem que tomar. Não vou tomar, não estou louco. Louco está você. A pessoa fala assim. Quando ele fala, eu não estou louco, louco está você, não precisa tomar, é que ele precisa. Aí já é o diagnóstico. Tem casos que a gente já presenciou e tem que chamar o SAMU, e vir pegar na camisa de força. Mas para quê? Para maltratar? Não, para ajudar. Mas a pessoa está tão desorientada que ela não entende que aquele enfermeiro que está ali, aquele médico que está ali, aquele socorrista que está ali é para o bem dela. Tem que pegar, tem que amarrar, tem que aplicar uma injeção à força, tem que internar, é 30 dias e toma remédio até chegar à consciência. Como que um homem e uma mulher que está em dificuldade, em problema financeiro, espiritual, conjugal, você rejeita a orientação da Bíblia, da mensagem? Você rejeita o conselho de um pastor, você nem procura? Está mostrando que você está perdido mesmo, está perdida mesmo. Mas se é um filho de Deus, o Espírito Santo vai pegar você com a camisa de força. Que o profeta diz, eleito não se perde. Você vai chegar à perfeição, ou de um jeito, ou do outro, mas que chega. Mas está louco. Ele simplesmente recusou o irmão, lutou com ele, tentou mordê-lo, ele não sabia onde estava, porque ele estava perdido. E quando um homem está perdido, ele está em um estado de confusão. Ele não sabe que está nesse estado, não sabe. O pastor está vendo, a igreja está vendo, o irmão está vendo, está perdido. E é uma besteira em cima da outra. Por quê? Rejeita o remédio. Parágrafo 28. Quando um homem está perdido, está no estado de confusão, ele não sabe que está nesse estado, porque ele, estando perdido, traz esta agitação sobre si. Fica nervoso, se desespera, e chora, e urra, e grita, mas esquece que tem Bíblia, que tem mensagem, que tem oração, que tem pastor, que tem igreja, que tem irmão, tem todo um equipamento que Deus deixou na terra para cuidar dele. Esquece tudo isso aí. Esquece por quê? Porque está no estado de confusão, desorientado. Ele não sabe onde está e como ele está agindo. Da mesma forma acontece com um homem que está perdido de Deus. Ele fará coisas que ele comumente não faria. Ele fará coisas que estão além dos pensamentos humanos fazer. Um homem perdido de Deus. Agora o profeta vai um pouquinho mais longe. Uma igreja perdida de Deus. Uma igreja que se afastou de Deus. Se afastou dos princípios da Bíblia de Deus. Fará coisa que às vezes você não esperaria encontrar na igreja do Deus vivo. Eles ajuntam dinheiro em bancas de jogo, jogando na loteria, qualquer coisa que podem fazer. Eles ensinarão qualquer coisa, deixam qualquer coisa passar.
dão tapinha nas costas do homem, que é o maior jogador da igreja, e as coisas assim, e os deixam passar com isto. Isto é certo. Colocam no quadro de diácono que já foram casados 4 ou 5 vezes, apenas na sequência, isto passa despercebido, para viverem de acordo com a sua renda. Há somente um objetivo pela qual você tem que encontrar. Este é a sua obrigação para com Deus. Ser firme e diga a verdade. Perdido um homem, perdido está no estado de confusão. Ele é um homem louco. O guia tem compreensão. Ele compreende. Ele entende. Se está no lugar difícil de subir, de passar, de caminhar, a pessoa escorrega e cai. Fala, não, levanta, o caminho é difícil mesmo aqui. É difícil de passar por esse lugar mesmo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos passar esse remédio, vamos fazer aquilo, vamos em frente. O guia tem compreensão como ir e o que fazer. Deus sempre enviou um guia para o seu povo. Deus nunca falhou. Mas as pessoas tomam o guia, ele manda um guia, mas você tem que aceitar aquele guia. A liderança. E a gente já tem visto muita coisa, muita experiência. Tem pessoas que têm dificuldade com liderança. Maus empregados, que vivem se complicando com o patrão. Não vão ser bons membros também não. Mulheres que têm dificuldade de receber a ordem de marido. Elas não vão receber a ordem de pastor também não. O problema delas é dificuldade com liderança, com guia. Onde está, manifesta aquilo. Onde vai o ferro, vai a ferrugem. Deus envia um guia. Você tem que aceitar aquele guia. Vem? Você tem que crer nisto. Você tem que ir pelo caminho que ele disser. Porventura, um pastor desta mensagem, que está comprometido com ela, vai guiar você diferente disso? Se ele está comprometido com ela? Sendo que a ordem do nosso mensageiro é essa: fique com aquilo que estão nas fitas. Então o pastor, na hora de pregar, ele fica com aquilo que estão nas fitas. E vocês têm essa mesma mensagem: fique com aquilo que estão nas fitas, que é o guia. A mensagem do 7º anjo é o final do mapa. Existe um mapa. E começou no Pentecoste, dividido em 7 eras da igreja. E nós estamos agora no último trechinho do mapa. É o mesmo caminho, é o alto caminho, é o caminho santo, é o caminho estreito, é o caminho provido, é o caminho excelente, é o meu caminho. Se Deus quer que nós passamos por um caminho estreito, Ele nos enviou um guia. E este guia, através dessa mensagem, tirou você do mundo, tirou você daquela denominação, tirou daquela. Por isso que eu digo, uma pessoa que já viveu essa mensagem, caminhou nessa mensagem, voltar para uma denominação, você está com a mente confusa. Você virou as costas para o guia. Está todo embaraçado.
E vai ficar pior a cada dia que passa. Então não deixa escurecer mais. Faça como o pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu guia. Porque o meu guia sabia o que fazia. Não me faltava comida, bebida, dinheiro, cama, roupa passada, lençol cheiroso. Eu tinha um guia. E quando você tem um guia, nada te falta. Quando o seu guia, o meu guia, o nosso guia é o Senhor Jesus, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu guia, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o guia está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola, me dirige e prepara uma mesa para você, não te falta nada. Mas quando ele manda um guia, você tem que aceitá-lo, aquele guia. Você tem que crer nisto, você tem que ir pelo caminho que ele disser. Se você entra numa selva e o seu guia diz: não vamos por este lado, e mesmo que você pense que vai por aquele lado, você acabará se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos que seguir aquele guia. Não importa o que pensamos, o que parece racional, o que parece ridículo, porque inspiração não tem explicação e não tem como dar satisfação. Parece ridículo. Nós somos pessoas para distinguir aquilo. O guia é o único, porque ele veio capacitado para isto. Quando Deus chama um homem, capacita ele. Quando Deus chama um homem para ser um guia, capacita ele para ser um guia. Treina ele para o benefício do povo. Medite nisto, medite nisto. Vocês aqui em Ourinhos, aí em Óleo, os demais irmãos pela internet. Você diz assim: mas para tudo precisa um guia? Tudo. Eu disse em Botucatu ontem, quinta-feira, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus para os problemas fáceis. Nós precisamos de Jesus para os problemas difíceis. Nós precisamos de Jesus para os problemas impossíveis. E você sabe quando que é medido a fé da noiva? Você sabe quando é medido a fé de Abraão, que é a nossa fé? Ela não é medida nos problemas fáceis. Ela não é medida nos problemas difíceis. Hoje, ela é medida nos problemas impossíveis. É aí que vai manifestar essa fé perfeita. É quando tem um caminho e tem um mar na frente. É impossível. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Vocês pela internet? A fé da noiva é medida assim. A nossa maturidade é medida assim. Mas como que pode uma pessoa, depois de tanto tempo na mensagem, se você até acha que tem uma certa maturidade, de repente vai enfiar a cabeça para receber uma oração de um curandeiro, de um denominacional, fazer como um Saul? Você sabe por que Saul procurou uma feiticeira? Porque estava caído. Ele estava apostatado. Se ele tivesse respeitado, aceitado o que Natan tinha dito para ele, Samuel tinha dito para ele, melhor, Natan tinha dito para ele, não? Foi isso. Ele não estaria naquela condição. Você voltou para o mundo, você virou as costas para o profeta. Você voltou para uma denominação, um feiticeiro, uma feiticeira, é porque você virou as costas para o profeta. Você virou as costas para o guia. E este guia, através dessa mensagem,
tem como objetivo principal, diz ele, não é a cura divina, não são bênçãos materiais, é ajudar ao povo a entender, a compreender a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus, a sua presença no nosso meio. E o objetivo principal é chegarmos no arrebatamento. Amém? Podemos ter problemas, ter dificuldades, cairmos, nos embaraçarmos, mas se você tiver guia, só chamar o guia. Chama o guia. Chama o guia. É? Se tem guia, chama o guia. Ele entende. Ele vem, te ajuda, te levanta. Se for fazer uma massagem, né? uma restauração da pessoa ali na hora, primeiros socorros, ele faz tudo isto. É o segredo da vitória. Sabe por quê? Porque nós somos ovelhas. O profeta diz, a ovelha não tem direção própria. Precisa do guia. Amém? Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Por que está afastado da ceia, da comunhão? Não está comendo do pão, bebendo do vinho, lavando os pés uns aos outros? É um problema de guia, de liderança. Qual é o problema? Você está desorientado? Desorientado. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Você sabe que uma pessoa doente por tanto tempo, aquela doença vai acumulando outras doenças. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais coisas erradas vão acumulando. Aceite o guia que Deus envia e você será abençoado, ajudado, socorrido. Então você que está nessa prática, você que crê desta maneira, você que está lutando para seguir o seu guia, é o seu dever, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesta hora. Medite um pouquinho no que você ouviu. Tem alguma coisa que não está dando certo? Então, o recado está dado. Problemas fáceis, difíceis, impossíveis. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele é o guia, ele tem o guia. Seu marido é um guia, irmã. Seu pai é um guia, filho. Sua mãe é um guia. O pai, a mãe é constituído para guiar os filhos no caminho do Senhor. Um pai ou uma mãe é um guia para aquela criança. Entendeu? O pastor é um guia para a igreja. O profeta é um guia para a era da qual ele é responsável. E o grande Espírito Santo é o guia de todas as coisas. Senhor Deus, alinha a nossa revelação, alinha a nossa espiritualidade, alinha a nossa santidade, e que o Espírito Santo possa agora pegar esta pessoa que está desviada, perdida, louca, selvagem, e prendê-la, como ele fez com o apóstolo São Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não prendeu Paulo para castigá-lo, prendeu Paulo para protegê-lo, para tratá-lo. E assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos prende, ele nos limita, é que ele quer tratar conosco. Senhor Jesus, que possamos estar sempre olhando para o autor e consumador da fé, olhando para o Senhor, para o alto, para a frente, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o nosso guia, e Ele nos guiará em toda a verdade. Toda a verdade que você precisa, Ele guiará você. Senhor,
perdoe as nossas negligências. E se você deseja nesta noite simplesmente centralizar a sua fé, a sua decisão, só você se quebrantar, aceitar agora, parar de correr, para de correr. Está subindo na árvore, descendo da árvore, se bate para lá, se bate para cá, mas quando o guia chega, ele vai te orientar, vai te dar comida, vai te sarar, vai te dar água, vai te dar descanso. Ele vai ver como ele vai transportar você, como ele vai te levar, tudo para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. Conceda isso para nós. Cura, Senhor, liberte cada pessoa enferma. É no teu nome que pedimos. Amém. Graças a Deus. Tome o guia, né, que Deus te enviou. Deus abençoe a igreja que está em óleo. Amanhã nós estaremos aí, né? Nós vamos agora para a leitura da Bíblia.